Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, meus queridos e amados irmãos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Denso Católico. E é com muito carinho, com muito amor à Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, com muito amor a nosso Senhor Jesus Cristo e principalmente, nessa ocasião aqui, por muito amor aos santíssimos sacramentos que nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu, instituiu e entregou na administração de sua igreja, para que a sua igreja administrasse os sacramentos e pudesse conferir sua graça aos filhos da igreja. Recebi aqui um vídeo, uma aula, segundo ele, né, segundo esse pastor aí batista, é uma aula sobre sacramentos, sobre as seitas, e entre elas aí, né, ele fala sobre as seitas protestantes, ele vai falar sobre a igreja luterana, ele vai falar sobre as igrejas presbiterianas, as igrejas metodistas, ele vai falar sobre as igrejas que batizam a criança, e entre elas está a igreja católica, e ele vai dizer que essa prática de batizar a criança é uma prática que é herética, é errada, é falsa, não é da vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, nem muito menos da vontade dos apóstolos. Os apóstolos não praticaram isso. Então, nós vamos ver quem está mentindo. E outra coisa, ele vai dizer que o batismo não é necessário para a salvação, e que o batismo também não perdoa pecado. Então, vamos ver. Eu vou ver alguns pontos da fala dele, não vou ver tudo, é 1h e 37 minutos. Vamos dizer aqui, o enchimento de linguiça que ele faz, né? A enrolação, o sofisma, os embustes que ele faz, e eu não vou dar razão a isso tudo, não vou dar razão não, né? Não vou dar atenção a isso tudo, mas dentro daquilo que for possível, logo no início da fala dele, a gente já consegue perceber que ele mesmo, né, não sabe o que está ensinando. É aquilo que Jesus vai dizer naquelas, vamos dizer assim, como é que se chama, quando Jesus, ali no capítulo 23 de São Mateus, ali, as maldições que Jesus dá aos fariseus. E Jesus também vai dizer, né, em outra ocasião, que eles são cegos guiando o cego. E se um cego guia outro cego, então ambos cairão no buraco, ambos cairão no precipício. Mas vamos lá, ele vai dizer aqui, ele vai usar o texto de São Mateus, capítulo 28, para negar, né, o batismo de criança. Mas vamos ver aqui o que ele fala, vamos ver qual é a interpretação dele. Se realmente é a interpretação da igreja de sempre, né, da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo de sempre, ou se é uma nova invenção, uma criação dele, desse jovem aí. Mateus 28, versículos 18 ao 20. E diz assim a palavra do Senhor. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar todos. Hoje nós vamos dando sequência, né, a esse ensino, refutando as heresias, refutando as seitas, né, onde nós temos tratado sobre o catolicismo romano. Hoje nós vamos abordar então o tema sobre o batismo, né, que para o romanismo o batismo ele é considerado um sacramento, né, e é considerado o primeiro sacramento. Não necessariamente a importância, porque eles consideram o sacramento da Eucaristia como o mais importante, mas no entendimento católico romano, ele é o primeiro no sentido, né, da ordem, né, ou seja, aquele sacramento de entrada, né, e por meio do qual a pessoa teria acesso aos demais sacramentos. É por isso que coloca para nós que os... Por incrível que pareça, até aqui ele fala as verdades sobre a Igreja Católica. Porém, ele nega que o batismo é um sacramento, certo? Ele vai dizer que o batismo é só uma ordenança, né? Porque Jesus ordenou
Então é só uma ordenância, não é um sacramento. Então esse ato de batismo, melhor dizendo, esse ato de batizar, não confere àquele que recebe o batismo a graça santificante. Não confere graça a ele, não infunde graça nele, né? Aí ele vai dizer aí que o batismo para nós é o primeiro dos sacramentos, em ordem cronológica, que a gente só pode receber os outros sacramentos a partir do batismo. Isso é uma verdade. E ele vai dizer que a Eucaristia é o mais importante de todos, porque é o próprio Cristo, né, ali que se faz presente. Ele está dizendo isso na mentalidade católica, e é isso mesmo. Agora, vamos lá, vamos ver aí, ele vai continuar falando outras bobagens. Aqui, pelo menos, ele falou aquilo que é a visão católica. Aquilo que é a visão católica, ele falou uma verdade. Vamos lá agora. Os 7 sacramentos ali. Então aqui tem os 7 sacramentos, né, da seita romanista, né? Batismo, crisma. Veja que ele chama de seita romanista. Isso a gente já refutou em vários lugares, aqui em vários vídeos no canal, porque eles vêm com essa ideia de que a igreja é romana e não é cristã, né? Não é a igreja de Cristo, é a igreja romana. Por vários motivos eles vão dizer. Ou porque foi fundada por Constantino e se paganizou, aí já foi mostrado que não foi fundada por Constantino, ou que se paganizou ao longo dos séculos, e a gente também já mostrou que a igreja não se paganizou, então isso aí não é verdade, né? E se a igreja tivesse se paganizado, então Jesus teria falhado nas suas promessas. Inclusive, aqui no versículo 20 do capítulo 28 de São Mateus, versículo 20, que ele acabou de ler, onde Jesus diz: ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi, eis que eu estou. Ele não disse que estaria, não disse que esteve, não disse que estará. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então, o mundo ainda não acabou. Então, Jesus prometeu que estaria com a igreja, e se Lutero veio reformar a igreja católica, a igreja que Cristo fundou, ou a igreja que se paganizou, então Jesus abandonou a igreja, né? E se Lutero veio reformar a igreja que Cristo fundou, também nós podemos ver que existiu ali uma falha na promessa de Cristo. Cristo não cumpriu com a sua promessa. Cristo deixou que as portas do inferno prevalecessem contra a igreja. Então nós podemos ver que não se sustenta essas falácias. Mas vamos lá, ele vai falar sobre os sacramentos. Ou confirmação, Eucaristia, penitência, matrimônio, ordem e extrema unção. Nos outros dias nós estaremos vendo esses outros. Pode ser que na quinta-feira que vem a gente já consiga ver os outros 5 sacramentos, tá? Que são um pouco mais, eu quis me deter um pouco mais de tempo, me aprofundar um pouco mais justamente nesses, né? Eucaristia, batismo, que nós não consideramos sacramentos, nós consideramos ordenanças, né? Mas nos demais, né? Então eu não vou me aprofundar tanto, né? E também até mesmo porque eles, mesmo no catolicismo, eles não são tão importantes como de fato esses dois, né? Batismo e Eucaristia. Não significa dizer que os sacramentos de cura, os sacramentos de ordem, né, ou de serviço, não sejam importantes porque eles não são tão evidenciados. Os sacramentos que são mais evidenciados na Igreja Católica, podemos assim dizer, né, que são mais conhecidos até pelas pessoas que estão de fora da Igreja, são os sacramentos da iniciação cristã. Batismo, Eucaristia e Crisma. Sacramentos da iniciação cristã. Sacramentos que nos levam a viver a vida de Deus, né? Uma vida na graça. Então não significa dizer que os outros não são importantes. E aí ele já comete uma falácia, né? É as falácias do espantalho. Ele diz uma coisa que a igreja nunca disse, para depois poder refutar aquilo que eles mesmos disseram e que nada tem a ver com a Igreja Católica. Tem a sua importância dentro da seita lá, mas de fato os mais importantes para eles é o batismo e Eucaristia. Então a gente já viu a Eucaristia, né, na quinta-feira passada, hoje nós vamos ver sobre a questão do batismo. O que acontece? Eu fico imaginando esse indivíduo falando sobre a Eucaristia, porque para o povo da igreja, a igreja entre aspas, batista, a Eucaristia é só um símbolo, Então a gente vai para a igreja comer pão, como se a gente fosse a uma padaria, né? Compra pão e come pão com suco de uva, né? E aí eu não vou entrar na questão da Eucaristia, porque aí eu tomaria mais tempo. Quem sabe, de repente, eu posso falar um pouco sobre a Eucaristia e, quem sabe, até encontrar o outro vídeo, né, desse rapaz aí.
meus irmãos, batismo, no catolicismo como eu disse, é um sacramento. E aí nós vamos entender, então, o que é um sacramento. A gente tem aqui, na sequência, aqui umas definições sobre esse termo. Sacramento, a etimologia da palavra, ou seja, a origem da palavra sacramento. A palavra sacramento tem origem no termo latino sacramento, que se referia a um juramento ou promessa solene, especialmente juramento militar romano. Então vejam que, assim como eu comentei na quinta-feira passada sobre o termo hóstia, aqui também, são palavras que elas já existiam, elas já tinham um uso no meio romano. E simplesmente a Igreja Católica ela passou a incorporar então essas palavras no seu linguajar, e muitas vezes trazendo novas definições. É aquela coisa, sabe, de ressignificar as palavras. E no momento... Veja, aqui ele comete um erro terrível, porque ele vai falar que a Igreja Católica ela pega as palavras que já existiam na língua romana, que era o latim, e por isso essas palavras elas não teriam um valor, um valor real, verdadeiro. E a igreja vai, pega e ressignifica essas palavras. Só que o latim era a língua universal. Era a língua que inclusive tornou-se a língua da igreja. Inclusive a Bíblia foi traduzida para o latim, porque o mundo todo que era subjugado ao Império de Roma falava o latim. E como a igreja em Constantino recebe ali, vamos dizer assim, que uma permissão de realizar as suas liturgias sem ser perseguida, e depois em Teodósio a igreja é unificada ao império, aí a igreja teria que usar o quê? O idioma que o mundo da época, ou pelo menos o mundo romano, falava, para chegar às pessoas. E pegar, só porque pega-se uma palavra ali na sua etimologia, no significado original da palavra lá, não significa dizer que essa palavra não pode ser usada. Senão a gente vai ter que tirar inúmeras palavras do português que vieram de outras nações, ou que vieram dos índios, por exemplo, que acreditavam em deuses, divindades pagãs. Então isso não existe. Isso é, como eu disse, os sofismas. Que faça usar esse termo, sacramento, também ou é porque houve uma mudança de entendimento, ou o uso do termo fez com que houvesse uma mudança de entendimento. Uma das duas coisas, independente, tá? Mas o que acontece, na sequência, etimologicamente deriva de sacrário, que significa tornar sagrado ou consagrar, e sacer, que significa sagrado ou santo. No contexto religioso cristão, mas entenda-se aqui católico, isso aqui assim, só pegou das definições como estavam, isso que a gente não alteramos em nada o que a gente buscou aí na internet, tal, por isso que, mas no contexto religioso cristão o termo foi adotado para traduzir a palavra grega mysterium. Veja, ele vai pegar para dar uma aula, na igreja dele lá, ele vai pegar textos na internet. Simples assim, Só pegar os textos da internet. Claro que nós podemos pegar, sim, nós podemos. Mas por que ele não pega livros da igreja, oficiais da igreja, como o catecismo, por exemplo? Que significa mistério, que se refere aos ritos e cerimônias sagradas que revelam a graça divina. Aqui está errado, essa definição. A definição está de sacramento, mas não é a definição de mistério. Uma coisa é a definição de sacramento. Sacramento é um rito, uma cerimônia considerada sagrada no catolicismo? Sim, no catolicismo sim. É uma cerimônia que revela, e não só revela, porque se nós formos olhar a doutrina católica, os sacramentos, eles não simplesmente revelam, eles infundem a graça. Eles são canais, são meios vamos dizer assim, que eles consideram que as pessoas seriam então alcançadas pela graça salvífica. E que sem os sacramentos não tem salvação, no entendimento católico. Eu não sei se essa igreja batista ela tem uma mentalidade calvinista, não sei. Não sei, aqui eu não sei a igreja dele, não sei. Ele é batista, pelo menos está dizendo aqui que é batista, mas não sei qual é a igreja. Só que essa rejeição, essa condenação da matéria é algo gnóstico. Isso é do gnosticismo. Isso é ali vem de uma origem gnóstica dos cátaros e ali os albigenses, se eu não estou enganado, os cátaros albigenses, que eles negavam a matéria. E negavam de tal forma a matéria que até o casamento eles proibiam, porque dizia que a matéria é má. E nós podemos ver nitidamente que aqui é uma rejeição à matéria.
quando na verdade o próprio Cristo se fez carne. O próprio Cristo transubstancia a Eucaristia, que ele falou em outra aula, em seu corpo e seu sangue. E isso é inconcebível para o meio protestante. Porque o meio protestante, a grande maioria dos protestantes, eles são gnósticos. Eles têm uma mentalidade gnóstica, principalmente os calvinistas. E principalmente aqueles protestantes que se acham os eleitos. Porque os gnósticos pensavam isso. Nós somos os eleitos. Nós somos aquela pequena porção de pneumáticos, ou seja, homens espirituais, a quem Deus revela a gnose, o conhecimento perfeito. Né? Então essa é a mentalidade por trás da negação dos sacramentos. Então se alguém não for batizado, por exemplo, não é um filho de Deus, não se tornou um filho de Deus. Eu digo aqui batizado nas águas. Entenda-se aqui batizado nas águas. O batismo nas águas para o catolicismo é a mesma coisa que o novo nascimento. Eles consideram que o batismo é aquilo que regenera. Por isso que eles consideram que, por isso que eles batizam já as criancinhas, né, já quando nascem. Porque senão ela não se torna uma filha de Deus, né, no entendimento deles. Então veja, se o batismo não é importante para a salvação e não regenera, por que é que nosso Senhor fez isso? Ele leu um texto aí de Mateus 28. Um pouco mais à frente ele vai falar desse texto, né, e vai querer imputar sobre o texto, usando um texto paralelo de Marcos, capítulo 16, 15 e 16, que vai falar que quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então, logo ele vai dizer que a pessoa precisa da fé para poder ser batizado. Eu vou deixar ele continuar aqui e depois eu mostro que o batismo, o sacramento do batismo, é necessário para a salvação. E o sacramento do batismo é um novo nascimento. Vou mostrar isso aqui agora, depois que ele falar aqui. Deixa ele continuar falando. Por isso eles precisam estar sempre, né, ali participando da Eucaristia, para que continuamente os seus pecados estejam sendo perdoados, porque eles consideram que a Eucaristia é um sacrifício que literalmente perdoa os pecados, e que aquele sacrifício ali é a atualização do sacrifício de Jesus lá na cruz, e que então os pecados vão sendo perdoados. E, inclusive, não só os pecados perdoados, não é só daqueles que participaram ali daquele, né, do rito ali da Eucaristia, mas inclusive daqueles que já morreram. Por isso que a missa, né, a Eucaristia, ela é feita não só em relação aos vivos que estão ali participando da missa, como inclusive também em relação aos mortos. Né? Quem já ouviu falar de missa de sétimo dia? Mas não é só a missa de sétimo dia, sabe? Em qualquer missa ela pode ser incluída ali, normalmente é incluída, né, as pessoas que morreram. Olha só, o cara está lá morto. No entendimento deles, a pessoa não foi para o céu, mas eles vão fazer a missa ali, aquele sacrifício da Eucaristia, né, no entendimento católico, vai servir para purificar, para perdoar os pecados daqueles que estariam no purgatório. Então veja, ele sai misturando as coisas. É por isso que é difícil fazer um react, né? Um react de protestante. É difícil fazer porque ele sai misturando. É realmente encher linguiça. Tá entendendo? Eu não sei como é que a pessoa consegue ir para uma igreja dessa, escutar um cara desse falar quase 2 horas, 1h40. Claro que eu não vou fazer isso aqui, não estou louco. Para ouvir o cara encher linguiça. Porque veja, ele está falando sobre batismo. Aí ele joga a Eucaristia no meio. Depois ele joga que a Eucaristia perdoa pecado. Claro, nós cremos que ela perdoa pecados. A Eucaristia. Os pecados veniais. Porque até mesmo só pode participar da Eucaristia quem se confessou e teve os seus pecados mortais perdoados. Porque quem comunga em pecado mortal está comendo e bebendo a sua própria condenação, como diz São Paulo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, indignamente, come e bebe a sua própria condenação. Disse São Paulo, que Jesus ensina isso. Né? Mas vamos lá. Olha, sabe, onde é que está isso na Bíblia? Não está. A gente não vai encontrar em lugar algum da Escritura, né? Onde é que está isso na Bíblia? Não está. E onde é que está inúmeras outras coisas que o protestantismo ensina? Que está na Bíblia. Está na Bíblia, mas tirado de uma distorção, de uma deturpação. Vamos lá. Essas fábulas, né, católicas. Mas, vamos lá. Uma vez que no latim era a língua dos romanos. Né? Tanto é que a Bíblia, que passou a ser a Bíblia oficial, né, da Igreja Católica Apostólica Romana, era a Vulgata Latina. Eu já comentei sobre essas questões em outros estudos. Né? Eu já falei sobre isso, era a língua da época, né? E a igreja assume isso porque isso passa séculos. O latim passa séculos sendo a língua oficial do mundo praticamente todo,
né? Quando eu falo assim, o mundo que estava no Império Romano, né? E, consequentemente, depois a igreja oficializa essa língua, que era a língua falada, né? Como sendo a língua da igreja, né? Oficialmente. Acontece, no latim, então, quando foi traduzido o Novo Testamento do grego para o latim, eles acabaram traduzindo a palavra mysterium, a palavra grega mysterium, para a palavra sacramento. E é por isso que, com o passar do tempo, né, eles começaram a falar sobre os sacramentos. Mas, aí a gente chega a um ponto. Existe algum versículo na Escritura que chama o batismo ou a ceia do Senhor? Ou, né, vamos lá, põe novamente que é a lista dos 7 sacramentos ali. A ordem, né? A ordem seria a ordenação, né? Tipo assim, o padre, quando é ordenado, né? Ele deixa de ser um leigo e passa a fazer parte do clero, né? Que é a ordem, né? Matrimônio, penitência, né? Extrema unção. Tipo, essas coisas elas são chamadas de mistério, né? Ou de sacramento na Escritura, alguma vez. Sabe, nenhuma vez, a não ser numa única circunstância que a gente vai ver depois, mas que não é relacionada ao casamento em si, né? Mas o matrimônio a gente vai ver uma relação ali, né, em Efésios, mas vocês vão entender que o contexto não é de sacramento do ponto de vista católico, né, como um meio de transmitir graça ou algo do tipo, né? Não. Você vê, ele perguntou se existia qualquer um dos sacramentos sendo mostrado como um mistério. E São Paulo, falando do matrimônio na carta aos Efésios, lá no capítulo 5, ele vai dizer que é um grande mistério, que assim como o homem e a mulher se tornam uma só carne, isso é um grande mistério, esse sacramento da união entre um homem e uma mulher, né? Ou seja, duas pessoas se tornar uma, isso é um grande mistério. Esse grande mistério aí, ele vai dizer que é semelhante ao mistério de Cristo se unir à sua esposa, como ele sendo cabeça, a igreja ser o seu corpo, isso é um grande mistério, né? E aí a gente vai usar essa palavra aqui também, esse texto aqui de Efésios. Nicodemos, quando está conversando com Jesus também vai dizer, né? Eu falo das coisas da terra e tu não entende, né, pastor? O senhor está falando das coisas da terra e não entende. Jesus fala das coisas da terra, o senhor não entende. Imagina quando ele falar das coisas do céu. Não tem nada a ver o uso do termo mistério, né? Ali, quando você está falando de casamento lá em Efésios, não tem nada a ver com a visão católica de sacramento e tudo mais. Tem tudo a ver, porque assim como é um mistério Cristo se unir à igreja e Cristo e a igreja se tornar uma coisa só, porque ele torna-se cabeça e a igreja o seu corpo, assim também é um grande mistério um homem e uma mulher se unir e duas pessoas se tornarem uma, né? Seu enrolão. Eu ia chamar o senhor de outra coisa, né? De mentirou, mas não vou chamar não. Você é educado, né? Então é a única vez que a palavra mistério vai estar relacionada a alguma dessas questões, né? Matrimônio não é no mesmo padrão e conceito católico, tá? É bem diferente, a gente vai ver daqui a pouco. Mas batismo não é chamado de mistério, em nenhum lugar da Bíblia. A ceia do Senhor não é chamada de mistério, em lugar nenhum. Então como é que eles vinculam, sabe? Eu não entendo de onde eles tiraram isso, né? De chamar batismo, a ceia, né? E tudo mais, e dentre outras coisas que eles listaram ali, né? Chamar as coisas de mistérios, sacramentos, né? E depois nós chegar à conclusão de que eles seriam meios, né, pelos quais nós seríamos salvos, né? Meios, ou seja, onde a graça salvífica nos é estendida e por onde, né, nós alcançamos então a salvação usando desses meios, né? Esse é o... Mas, vamos lá, aqui em Mateus, né? Só uma coisa, deixa eu ver se tem mais algum slide ali depois, ou é só esses dois? Isso aqui a gente vai ver depois, tá? Deixa eu ver o próximo slide ali só pra ver, e padrinhos, tá, ok. São mais esses dois aí, né? Ok. Vamos aqui para os textos, então. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Só portanto ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus nos deu uma ordem para que nós batizássemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esses que foram feitos discípulos, né? E como é que foram feitos discípulos? Como é que alguém se torna um discípulo? Se torna um discípulo quando se converte. Quando se converte ao Senhor. Quando essa pessoa ela é batizada em Cristo, ela se torna uma discípula. Então, no momento, ou seja, quando eu sou regenerado, quando eu nasço de novo, nesse momento eu me torno um discípulo de Cristo. Como é que eu nasço de novo? Por meio da pregação do Evangelho e eu crendo na pregação do Evangelho. Então o Evangelho me é pregado, a palavra de Deus é vinda até mim
o Espírito Santo opera em meu coração a fé e o arrependimento, eu creio no Evangelho e dessa forma, então, eu sou salvo, dessa forma, eu sou regenerado. Isso é uma mentira, é uma deturpação, eu vou mostrar daqui a pouco. Só estou querendo deixar ele falar, porque quando eu for falar sobre o batismo, eu quero mostrar que ele está agindo aí, né, com inverdades. Me torno um filho de Deus, me torno, então, um discípulo. Então, uma vez que eu me tornei um discípulo, eu vou dar testemunho público desse meu discipulado, ou seja, do fato de eu ter me tornado um discípulo, sendo batizado nas águas. E batizado, como o Senhor disse aqui, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E na sequência, como um discípulo de Cristo, eu vou me submeter a aprender sobre tudo aquilo que Jesus me mandou fazer. Mas qual é o... Então, para esse moço aí, o batismo é somente um símbolo e um sinal de testemunhar que a pessoa foi regenerada. Sem o batismo. Foi regenerado sem o batismo, só pela fé. Vamos ver se é isso mesmo que Jesus ensina. Uma das coisas que vem então na sequência, né, que Jesus nos ensinou, uma das coisas, por exemplo, é participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma das coisas. Jesus nos ensinou muitas coisas. Mas uma delas, por exemplo, é a ceia do Senhor. Então eu sou batizado nas águas e na sequência eu passo a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus mandou. Como, por exemplo... Então veja, eu sou batizado nas águas e eu passo a guardar todas as coisas que Jesus nos ensinou. Inclusive participar da ceia. Na cabeça dele a ceia, né, o símbolo. Mas na Igreja Católica a Eucaristia. Ou seja, ele está contradizendo tudo que ele disse lá atrás. Porque ele disse que a Igreja Católica dizia que o batismo é a porta para todos os outros sacramentos. E sem ele não se podia participar dos outros. E agora ele está dizendo que o batismo na igreja dele, que é só um símbolo, para mostrar algo que aconteceu invisivelmente lá na cabeça da pessoa. Então cada um acha-se que é regenerado. E aí assim, a partir do batismo, ele pode participar dos outros. Ou seja, ele está ensinando, só que de forma simbólica, aquilo que a igreja ensina que acontece eficazmente. Uma delas, onde Jesus diz, ele parte o pão, isto é o meu corpo, parte, cálice, este é o meu sangue, que nós já vimos aqui. Jesus diz, isto é o meu corpo. Jesus diz, isto é o meu sangue. Mas nós já vimos, ele viu, vamos lá. Jesus usa os termos, é o meu corpo, é o meu sangue, mas é no sentido de que significa, de que é um símbolo. Então eu queria que ele mostrasse na Bíblia onde Jesus diz que isso aqui simboliza o meu corpo. Isso aqui simboliza o meu sangue. Sabe como é? Assim, o pau que dá em Chico não pode dar em Francisco. Por quê? Com a mesma argumentação que ele pede, católico, mostre na Bíblia aonde está a palavra sacramento, mistério. Mostre na Bíblia onde está Jesus dizendo A ou B. Mas, quando é para eles, eu queria que ele mostrasse na Bíblia onde Jesus diz que o pão simboliza o seu corpo. Eu queria que ele mostrasse na Bíblia onde Jesus diz que o vinho simboliza o seu sangue. Ou onde os apóstolos vai dizer que simboliza. Não existe. Então o pau, o cacete que dá em Chico, não dá em Francisco. Então o cacete que dá na Igreja Católica não dá na Batista. Isso se chama o quê? Hipocrisia, minha gente. Isso se chama hipocrisia, falácia. Vamos lá. O que acontece? Jesus disse, fazer isso em memória de mim. É o mandamento dele. E Jesus também nos mandou muitas outras coisas. E tudo aquilo que o Senhor Jesus mandou, então os discípulos vão aprender a guardar, a obedecer tudo aquilo que o Senhor Jesus mandou. E nós então somos chamados a fazer discípulos. Primeiramente, evangelizando. Essa pessoa sendo ganha para Cristo, nós vamos batizá-la, uma vez que ela se converteu. E uma vez batizada, nós vamos continuar ensinando o Evangelho, continuar fundamentando essa pessoa, e para que ela venha se tornar cada dia mais semelhante a Cristo. Bom, aqui nós temos um resumo do que basicamente esse ministério da Igreja do Senhor, eu não disse mistério, ministério, ou seja, serviços, essa administração da Igreja do Senhor, que o Senhor Jesus instituiu, o Senhor Jesus estabeleceu como um propósito. Você vê que ele se enrola para ensinar. Então é cego guiando cego de verdade. Igreja, nessa terra. Nós vemos também em Marcos, de maneira muito semelhante aqui ao final de Mateus, nós vemos em Marcos 16, que diz assim, Marcos 16, versículo 15 e 16. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então lembra que a gente viu lá em Mateus, ide fazer discípulos. Como é que a gente faz discípulos? Como diz aqui, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Então a gente faz discípulos pregando o evangelho. Aí, como diz aqui, quem crer
e for batizado, será salvo. Lá em Mateus não falava assim, mas o que ambos os evangelhos se complementam. Por mais que um vai trazendo os detalhes e complementando o outro. Né? Então aqui, ó, e de todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer. Então quem creu se tornou um discípulo. E esse que se tornou um discípulo, ele vai ser então batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Aí entra um aspecto, né, que, como eu já disse, já falei que pro catolicismo romano, o batismo é um sacramento, e o batismo é o sacramento inicial, ou seja, aquele que introduz a pessoa no reino de Deus. Por que eles entendem essa questão, né, o batismo dessa forma? É pelo fato de eles não conseguirem perceber a diferença que há entre o batismo em Cristo e o batismo nas águas. Uma vez que eles misturam tudo, os textos que falam sobre o batismo em Cristo, eles atribuem a interpretação desses textos como se referindo ao batismo nas águas, aí vira essa confusão de achar que o batismo regenera. E infelizmente, às vezes por não interpretar corretamente esses textos que falam sobre o batismo em Cristo, inclusive muitos evangélicos. Pode ver, às vezes está lá, a pessoa é batizada nas águas, e aí o que às vezes se fala é, agora é uma nova criatura. Peraí, só agora? Só depois que desceu nas águas, antes não era. Desceu nas águas, aliás, antes de descer as águas era um velho homem ali. Aí subiu, agora é um novo homem. Essa, meus irmãos, é uma linguagem de quem entende o batismo como um ato que regenera. Como um rito que estaria ali, né, operando a regeneração. E justamente o que nós consideramos? Que o batismo católico é uma heresia, não só pelo fato de que eles batizam crianças que não têm entendimento. A questão do batismo de criança é uma outra questão. Por quê? Por que eu digo que é uma outra questão? E eu já vou tratar também, tá, do problema que é isso, né, do porquê que não se devem batizar crianças. Mas por que eu estou fazendo uma distinção entre o batismo, entre entender o batismo como regeneração, tá, esse batismo nas águas, tá, entender isso como regeneração, e fazer uma diferença entre a questão de batizar a criança. Por quê? Porque, por exemplo, a igreja metodista, a igreja presbiteriana, eles batizam crianças? Batizam. Mas eles não entendem, na doutrina presbiteriana e na doutrina metodista, eles não entendem que o batismo regenera. Eles não ensinam a mesma coisa que no catolicismo. Então, apesar de eles errarem também, batizando crianças, batizando bebês, mas eles não erram da mesma forma como no catolicismo, porque eles não afirmam que o batismo, né, que o rito do batismo ali estaria regenerando aquela criança. Eles não afirmam essa heresia. Que essa é uma heresia que, infelizmente, tanto os católicos, como em partes os luteranos afirmam. Os luteranos, eles têm um entendimento parecido com os católicos em relação à ceia, não é igual, mas é parecido. Os luteranos não entendem eles não dizem que o vinho se transforma no sangue, que a hóstia se transforma no corpo. Eles não creem na transubstanciação, eles rejeitam a transubstanciação, mas eles dizem que o corpo e o sangue de Jesus se faz presente. O que não é muito diferente. E isso é no entendimento literal, tá? Não é no entendimento simbólico. Não é que eles não entendem o que representa, eles entendem que literalmente, né, o corpo humano de Jesus e seu sangue, né, literais, estariam se fazendo presentes. Mesmo que a hóstia continuasse sendo hóstia, né, o vinho continuasse sendo vinho, na doutrina luterana, eles afirmam que se faria presente, né, o corpo e o sangue de Jesus ali. Pronto, aqui eu deixei esse camarada falar 20 minutos e eu vou dizer, é entediante. Eu não sei, eu não conseguiria passar mais de 20 minutos dentro de uma igreja escutando esse rapaz falar. Mas aqui foi necessário para poder mostrar, refutar essas heresias. Então veja, ele está falando que a igreja católica, desde que o batismo nas águas é o batismo do novo nascimento. E ele está dizendo que o batismo em Cristo e o batismo nas águas é diferente. Então a pessoa é regenerado somente por ouvir a pregação do evangelho, né? E não necessariamente o batismo não perdoa o pecado, o batismo não regenera. Primeiro ele faz uma confusão imensa sobre Mateus e São Marcos. São Mateus, o texto que ele já leu, né, que é São Mateus 28, e aí eu vou ler aqui a partir do versículo 16 até o 20, ele leu do 18 até o 20, eu vou ler do 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda, né, porque ainda não tinham certeza, ficavam com medo, né, de não ser Jesus. Versículo 18. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então toda a autoridade foi dada a Jesus no céu e na terra. E agora, Jesus vai dar essa autoridade à sua igreja.
Entendeu? Aí veja agora o versículo 19. Portanto, e depois, e ensinai a todas as nações, ou fazer com que todas as nações se tornem meus discípulos. Como? Como se faz discípulos entre as nações? Jesus vai dizer, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se faz, ele não interpreta o texto de Mateus corretamente e ainda vem buscar amparo no texto de Marcos. Então, como é que se faz discípulo? Jesus diz no versículo 19, e depois, e ensinai ou fazeis discípulos a todas as nações. Como? Jesus diz, em primeiro lugar, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois de batizar, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. E Jesus garante que estará com a igreja. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, Jesus diz que fazer discípulo se faz através do batismo e depois do apostolado, do ensinamento. Esse mocinho está dizendo que se faz batismo primeiro por falar, por pregar o evangelho e a pessoa acreditar. E depois é batizado. Só que ele usa o texto de São Marcos, capítulo 16, verso 16. Mas eu vou ler do 15. E disse-lhes Jesus, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Aí ele vai dizer que primeiro tem que se pregar. Primeiro tem que ter fé. A pessoa tem que crer para depois ser batizado. Se isso aqui for pensado como ele diz, então logo São Marcos estaria contradizendo São Mateus. Só que São Mateus escreve para os judeus. São Mateus escreveu para os judeus. E os judeus sabem o que é aliança. Os judeus sabem que a aliança, quando Deus confere uma aliança, quando Deus faz uma aliança com o seu povo, ele não vai fazer uma aliança simplesmente jogando palavras, mas ele se relaciona com pessoas concretas e estabelece essa aliança com as pessoas. Então veja aqui, eu queria que você pudesse ler comigo a carta de São Paulo aos Colossenses. Carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, a partir do versículo 11. São Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, verso 11. Veja, naquele tempo, ou melhor, nele, melhor dizendo, nele também fostes circuncidados. São Paulo está dizendo que em Cristo a igreja foi circuncidada. Com circuncisão não feita por mão de homens, mas com a circuncisão de Cristo. Que consiste em quê? Qual é a circuncisão de Cristo? Que consiste no despojamento de nosso ser carnal. Sepultados com ele, aonde? No batismo. Com ele também ressuscitastes, por vossa fé no poder de Deus. Que o ressuscitou dos mortos. Mortos pelos vossos pecados e pela incircuncisão de vossa carne, chamou-vos novamente à vida em companhia com ele. É ele que nos perdoou todos os pecados, cancelando o documento escrito contra nós, cujas prescrições nos condenava. Aboliu definitivamente ao encravá-lo na cruz. Então, São Paulo mostra que o batismo é a circuncisão de Cristo. E, segundo a antiga aliança, vamos ver se era necessário fé para que a circuncisão fosse realizada. Vamos lá. Vamos quebrar essa ideia de que o batismo só é possível ser administrado sobre quem tem fé. Na antiga aliança, lá em Gênesis capítulo 17, Deus diz assim a Abraão. Gênesis 17, versículo 9. Deus disse ainda a Abraão, tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua posteridade nas gerações futuras. Então veja, a aliança é para Abraão e para os seus filhos.
Versículo 10. Eis o pacto que faço entre mim e vós, e teus descendentes, ou seja, teus filhos, ou os filhos dos teus filhos, né? E teus descendentes, e que tereis de guardar. Todo homem entre vós será circuncidado. Cortareis a carne do vosso prepúcio, e isso será o sinal da aliança entre mim e vós. Aliança, o batismo é a aliança, né? Todo homem, no 8º dia do seu nascimento, será circuncidado entre vós nas gerações futuras, tanto o que nascer em casa, como o que comprardes a preço de dinheiro de um estrangeiro qualquer, e que não for da tua raça. Serão circuncidados, tanto o homem nascido na casa, como aquele que for comprado a preço de dinheiro. Assim será marcado em vossa carne o sinal de minha aliança perpétua. O varão incircunciso, do qual não se tenha cortado a carne do prepúcio, será exterminado de seu povo, por ter violado minha aliança. Então veja, São Paulo na carta aos Colossenses vai dizer que o batismo é a circuncisão de Cristo. É a nova circuncisão. Então logo nós podemos ver que quando São Mateus vai dizer que é necessário primeiro batizar, ele está falando para um povo, para o seu povo, para os judeus, que sabe o significado de aliança. Tu batizarás os teus filhos, levarás o teu filho a ser batizado. Esta é a nova circuncisão, não feita na carne do homem, mas feita no seu ser, na sua vida, na sua humanidade, na sua dignidade, em toda a sua vida, uma circuncisão espiritual e não mais carnal. Certo? Então, aí nós podemos ver. E quando São Marcos vai dizer que pregai o evangelho e quem crê e for batizado será salvo, é porque São Marcos está escrevendo para gentios, para aqueles que não conhecem o que é a aliança da circuncisão, por exemplo, que não tem ideia, não tem mentalidade dentro do mundo judaico do que é uma aliança. E por isso ele vai dizer que primeiro a gente vai aos povos, prega o evangelho, aquele que crê deve ser batizado. E por isso que ele diz, né? São Marcos vai dizer, né? Veja, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Então, quem crê e for batizado. Logo, ele vai dizer que o batismo é só para testemunhar aquilo que já foi feito invisivelmente. Uma regeneração invisível. Só que não é isso, meus irmãos. Vamos ver aí o Evangelho segundo São João. Evangelho segundo São João, capítulo 3, versículo 5. Mas a gente vai ler o 4, né? Vamos ver se o batismo nas águas não é regenerador. Vamos ver. Disse versículo 3, né? Vamos ler. 3:3. João 3:3. Jesus replicou-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Jesus está dizendo a Nicodemos que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí, Nicodemos vai fazer a pergunta: como é possível alguém nascer de novo? Vamos lá, versículo 4. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem nascer sendo velho, pastor? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer pela segunda vez? Aí Jesus traz a resposta. O que é o novo nascimento, pastor? Não é somente uma ideia, né? Uma ideia de eu creio, eu agora creio. Não é isso não. Veja lá. Veja. Respondeu-lhe Jesus, versículo 5. São João, capítulo 3, versículo 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não renascer, veja, pastor, quem não renascer da água, primeiro vem o batismo na água. E quando você é batizado na água, aí você recebe o Espírito. Então veja, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. E aí, veja agora o versículo 10. Versículo 10. Em verdade te digo,
Dizemos o que sabemos, pastor. Nós, católicos, dizemos o que sabemos. E damos testemunho do que vimos em toda a história da igreja. Para que vocês, no ano de 1517, venham deturpar tudo. Como se vocês fossem agora a autoridade máxima. O que saber? Versículo 11 novamente. Em verdade te digo. Dizemos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas não recebeis o nosso testemunho. Por quê? Porque são rebeldes, são filhos da ira, são os filhos da serpente, que Gênesis 3,15 vai dizer que estarão em inimizade o tempo todo contra os filhos da mulher, da igreja, da Santíssima Virgem Maria. Mas não recebeis o nosso testemunho. Se vos tenho falado das coisas terrenas, do batismo nas águas, coisas terrenas, o sacramento, as coisas materiais, que a partir delas a graça eficazmente é infundida nas pessoas. Se vos tenho falado das coisas terrenas e não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Então, como vocês vão crer? Vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, cadê? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 37. Atos dos Apóstolos, versículo 37. Vamos ver se o batismo é somente para quem tem fé. E se não regenera, se não perdoa pecado. Vamos lá. Rapidamente aqui, estou com pouco tempo, mas veja aí, tome nota. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37. Ao ouvirem essas coisas, aqui Pedro faz o seu discurso, o discurso de Pedro, depois do Ato dos Apóstolos, depois que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Ao ouvirem essas coisas, ficaram compugnados, compungidos no íntimo do coração e indagaram a Pedro e dos demais apóstolos: que devemos fazer, irmãos, para sermos salvos? Pedro lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, Pedro está dizendo que é necessário se arrepender. Só se arrepende quem tem entendimento. Então, a criança não tem entendimento, ela não consegue se arrepender. Vamos lá, versículo 38. Pedro lhe respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado. Então é preciso o arrependimento e o batismo. Aí ele vai dizer, tá vendo? É só para adulto. Vamos lá, vamos continuar a leitura. E cada um seja batizado. Batizado em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. Ou seja, na autoridade de Cristo, segundo a ordem que Cristo deu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque tem aí os unitaristas, outra seita protestante, que vai dizer que deve ser batizado somente em nome de Jesus. Eu te batizo em nome de Jesus, Sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para que é o batismo? Para a remissão dos vossos pecados. E quando forem batizados e tiverem os vossos pecados perdoados, redimidos, aí recebereis o dom do Espírito Santo. Pronto. Não, mas é só para adulto, Denis. Veja agora o versículo 39. Pois, Pedro diz, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Então, pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos os que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. Então, o batismo é para nós e para os nossos filhos. E é por isso que nós batizamos, porque o batismo, ele é para a remissão dos pecados. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, Pedro lhe respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E aí, nós podemos ver também em Efésios, capítulo 5, que ele vai até carta aos Efésios, capítulo 5, que ele vai até falar lá dizendo que não tem mistério, mas nós podemos ver que existe um mistério, no matrimônio e nos demais sacramentos. Então, carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 25, a segunda parte do versículo. Efésios 5, 25. Cristo amou a igreja e se entregou por ela,
Para quê? Para santificá-la, purificando-a pelo quê? Pela água do batismo, com a palavra, para apresentá-la a si mesmo toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Como é que Cristo santifica a igreja? Como é que Cristo apresenta a igreja a si mesmo santa, gloriosa e sem mácula, sem ruga e sem qualquer outro efeito semelhante, mas santa e irrepreensível? Como é que ele faz isso? Versículo 26, Efésios capítulo 5, 26. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para quê? Para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus amados irmãos, eu poderia aprofundar aqui inúmeros outros textos para mostrar que esse pastor está completamente errado, completamente enganado quando vai falar sobre as coisas da Igreja Católica. Mas aqui é mais do que suficiente. O batismo é uma aliança para nós e para nossos filhos, para perdoar os pecados, como São Pedro diz em Atos dos Apóstolos, como São Paulo diz na carta aos Efésios, para nos santificar, nos regenerar e nos apresentar diante dele mesmo, de Cristo, glorioso, santo, imaculado e sem ruga ou sem qualquer outro defeito. E aí nós refutamos essa falácia desse pastor que acha que entende de catolicismo e nada sabe, nem mesmo das Escrituras. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.